bem com você? Bom, falta o quê? A quarta parte dessa aula 3, que está trabalhando procedimentos auxiliares. E sobraram dois: sistema de registro de preços e pré-qualificação. Agora eu tenho um segredo para contar, vem cá comigo. O segredo é que, lembra que eu falei que a caracterização dos procedimentos auxiliares é o chamamento público, o edital de chamamento público? Lembram disso? Pois bem, aqui a gente vai estar utilizando edital de licitação, porque esses dois instrumentos se processualizam pelo edital de licitação. E agora nós vamos fazer um marco de 3 etapas muito importantes da pré-qualificação. Então, vamos ver primeiro pré-qualificação, esses marcos e depois o sistema de registro de preços. Esses 3 marcos importantes da pré-qualificação são, primeiro, a pré-qualificação, para quem já estava acostumado a trabalhar com a pré-qualificação, é para análise detida do objeto, porque sempre foi assim, certo? Né? Se a gente for pegar lá a Lei 8666 de 93, para quem veio nela, sabe que é um marco central, é discutir, ter uma análise mais detida do objeto. Só que a Lei 14133 trouxe uma novidade. Não só é o objeto, como também condições de habilitação, então também passa a ser de pessoa. Que mais? Qual que é o segundo marco? O segundo marco é o uso da modalidade de licitação adequada. A lei antiga, a Lei 8666, ela falava em concorrência pública e ponto final. Passou a ser admitida a modalidade pregão para bens e serviços de natureza comum, certo? E ok também, aí isso foi aceito inclusive na própria lei do pregão. Agora, a Lei 14133 trouxe uma novidade curiosa. Diz que o procedimento que deve ser utilizado subsequente ao da pré-qualificação precisa respeitar a mesma modalidade licitatória. Olha, pessoal, eu particularmente acho que vai acabar ficando aqui na concorrência e no pregão, mas nós temos outras modalidades de licitação na Lei 14133 e que, o que é importante saber, a pré-qualificação que usa edital de licitação é uma licitação prévia, vai ter que se amoldar à mesma modalidade da licitação subsequente. A gente tem 2 licitações aqui, já adiantando? Sim, por quê? Porque na pré-qualificação só vão ser examinadas as condições mais detidas do objeto e das condições de habilitação, tá bom? Então, sim, são 2 licitações. E o terceiro marco? O terceiro marco é, se eu tenho 2 licitações, na linguagem que nós tínhamos fiz a licitação da pré-qualificação e a próxima licitação para selecionar a melhor proposta, o melhor proponente para o meu contrato, certo? Aqui na Lei 14133 de 2021 é a mesma coisa. Eu vou ter a licitação de pré-qualificação e depois a licitação futura para selecionar o melhor vencedor, não é isso? E qual que é a novidade então, Alessandra? Aqui, ó, a novidade é que na nova lei, essa pré-qualificação ela é permanente, é para várias outras licitações e vários outros contratos. E não como estávamos acostumados, uma pré-qualificação para uma licitação e para um contrato, viu? São esses 3 marcos aqui que, assim, formatam e fecham as novas características da Lei 14133 de 2021 para o nosso cenário de licitações agora, que a gente vai estar acostumado a trabalhar. Agora a gente vai no detalhamento, para você não ficar sem nada aí, hein? Vão lá comigo? Presta atenção. Procedimento técnico administrativo, seletivo prévio à licitação e que deve ser feito por meio de edital. Agora você já sabe que edital que é, qual é? De licitação, não de chamamento público, né? Que mais? Ele diz assim que é para análise, apenas análise. Eu acho que vai continuar em análise detida, tá? Vamos aguardar. E o quê? Que é para condições de habilitação,
parcial ou total. Aqui é importante a gente fazer uma observação, olha isso, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou habilitação necessários à contratação, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de participação. Então, essa habilitação é específica dos interessados. Em interessados, também vou fazer um outro recortezinho aqui, ó. Licitantes em condições de habilitação para participar da futura licitação. A lei, ela reforça bastante isso, tá bom? Ou ainda, olha, para licitação vinculada a programa de obras ou de serviços objetivamente definidos. Preciosismos da lei. Mas é importante a gente saber. E com relação ao objeto também fiz uma anotação aqui, um recorte aqui que é importante passar, que são bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Agora, os indicadores. Até porque, quem estava acostumado a trabalhar com a lei anterior, tínhamos o que? Só isso, ponto final, nada mais. E aí dependiam muito dos regulamentos de cada ente federativo. A Lei 14.133 de 2021 trouxe, assim, novidadeiras, vamos lá. Então, vamos a elas aqui, ó. Pode ser realizada em grupos ou segmentos, né? Então, grupos de objeto de mesma natureza, de mesma linguagem, quero acreditar, né? Até uma questão lógica de como vai funcionar essa licitação. O procedimento, ele deve ficar permanentemente aberto, já falei. A licitação deve seguir o procedimento da pré-qualificação e poderá ser restrita a licitantes pré-qualificados ou não. Isso é bem legal. Por quê? Quem estava acostumado a trabalhar com a pré-qualificação sabe bem que era só para pré-qualificados, né? Agora a lei trouxe essa novidade, pré-qualificados ou não. E que mais? Os bens ou serviços pré-qualificados devem integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Por último, os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Aliás, quando eu falo isso, é importante reforçar o que a lei diz com relação ao edital, que ele deve conter todas as informações mínimas necessárias para a definição do objeto, além da modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento, até porque a modalidade tem que ser a mesma, né? Então, com relação ao licitante e a bens, tem outras duas anotações. Para licitantes, a documentação deve sempre observar aquela que já está em registro cadastral. Por quê? Porque aí você dispensa, você não precisa pedir no edital. Na verdade, eu acho que vai ficar exatamente como já estamos acostumados a trabalhar, constando no edital da licitação qual a documentação que poderá ser aceita por registro cadastral, mas que, claro, o licitante que não tiver no registro cadastral, ele traz essa documentação depois, então acho que não vai mudar muito não, né? Mas importante trazer essa anotação aqui, tá bom? E com relação aos bens, poderá ser admitida, olha que legal isso, gente, a comprovação de qualidade, a apresentação de amostra e prova de conceito do bem. Legal, né? Diferente, porque a gente está muito acostumado à apresentação de amostra em licitação e não na pré-qualificação. Mas, como a gente tem agora os bens, tem amostra, né? Muito legal, ficou bem completinha a lei. Vamos anotar mais 3 indicadores aqui? A documentação, ela deverá ser analisada por órgão ou por comissão. Lembra que eu falei comissão de contratação? Então, fica aqui. Eu acho que é exatamente nela, embora no capítulo da pré-qualificação também fale em órgãos, tá? E deu prazo. Qual é esse prazo? O prazo é de no máximo 10 dias úteis. Que mais?
até para olha, que deverá determinar a correção ou a reapresentação de documentos quando for o caso. Isso também é bem interessante, porque abre essa possibilidade. E faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque agora a pré-qualificação ela é permanente, né? A lei resolveu um problemão. Sabe qual que é o problema que ela resolveu? De prazo. Todo mundo pergunta, mas qual que é o prazo da licitação da pré-qualificação para que eu possa, né, desses pré-qualificados, abrir a licitação futura? Resolvido, pessoal. Ah lá, validade máxima de 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo, ou a validade não pode ser superior ao prazo de validade dos documentos. Então, um ou o outro. E o último indicador aqui, prever recurso de 3 dias úteis, aqui é até, né? Ok? 3 dias úteis, né? Mínimo, né? Contados da intimação ou da lavratura da ata, se deferido, indeferido, alterado ou cancelado o pedido de pré-qualificação. Isso foi muito legal na lei também. Por quê? Porque esse indicador tá lá no finalzinho, não tá lá no artigo 80, que trabalha a pré-qualificação. Sabe onde que tá? Tá lá no artigo 165, especificamente inciso 1, letra A. O que a gente já estava acostumado com os recursos, mas não em âmbito de pré-qualificação, porque não tinha nada previsto na legislação anterior, lá no artigo 109. Lembra o artigo 109 da Lei 8666? Não tinha nada. Agora a Lei 14133, pessoal, a nova Lei de Licitações, trouxe também a possibilidade de apresentação de recurso para a pré-qualificação.